Imagine só, e se cada pontada, cada incômodo que atravessa seu corpo fosse, na verdade, uma mensagem secreta que você ainda não aprendeu a decifrar. Não se trata apenas de um sinal físico, mas de um diálogo silencioso entre sua essência e o mundo ao redor. Seu corpo não é apenas uma máquina perfeita, ele é um mapa vivo, repleto de pistas sobre o que você carrega dentro de si, muitas vezes sem nem perceber. Antes de seguirmos por esse caminho revelador, que tal dar um pequeno impulso para que mais pessoas descubram essa conversa oculta? Um simples gesto pode fazer toda a diferença. Pronto para desvendar o que está por trás daquela dor que insiste em aparecer sem explicação. A verdade é que muitas dessas sensações vão além do que os exames conseguem detectar. Elas nascem de um lugar mais profundo, onde emoções reprimidas, energias estagnadas e conflitos não resolvidos se manifestam de forma concreta. Seu corpo não mente. Ele grita o que sua mente tenta abafar, sussurra o que seu coração evita encarar. Cada desconforto é um convite para olhar para dentro, para escutar o que realmente precisa ser ouvido. E é justamente essa escuta atenta que pode ser o primeiro passo rumo a uma transformação genuína. O que muitos não percebem é que essas dores, aparentemente sem causa, estão diretamente ligadas a bloqueios que impedem seu fluxo natural de bem-estar. Quanto mais você se aprofunda nessa compreensão, mais claro fica. A cura verdadeira começa quando você aprende a interpretar esses sinais. E o melhor de tudo, ao fazer isso, você abre as portas para uma vida mais leve, equilibrada e em harmonia consigo mesmo. Mas atenção, isso não significa abandonar os cuidados médicos. A medicina tradicional é indispensável para tratar o corpo físico e jamais deve ser deixada de lado. Quando a dor persiste e os exames não revelam nada, porém, é hora de considerar que talvez exista algo além do que os olhos podem ver. Não se trata de substituir um caminho pelo outro, mas de complementá-los. Afinal, há momentos em que a ciência não encontra respostas, e é aí que uma abordagem mais ampla, que inclui o emocional e o espiritual, pode fazer toda a diferença. Seu corpo fala de um jeito único, e quando não há uma explicação física clara, é sinal de que a origem pode estar em questões internas que você ainda não enfrentou. Estamos falando de mágoas guardadas, de energias que se acumulam como poeira em cantos esquecidos, de situações que você empurrou para debaixo do tapete. A medicina é sua aliada essencial, mas quando as respostas não aparecem, talvez seja a hora de abrir a mente para outras possibilidades. E é exatamente isso que vamos explorar juntos. Agora, vamos direto ao ponto. Cada parte do seu corpo carrega um significado que vai muito além do físico. Elas refletem seu estado emocional, mental e espiritual, como se fossem espelhos do que você vive por dentro. Comecemos por algo comum, mas frequentemente ignorado, as dores de cabeça. Elas não são apenas um incômodo passageiro. Muitas vezes surgem quando sua mente está sobrecarregada, quando os pensamentos giram em círculos sem encontrar saída, quando o estresse toma conta de cada espaço. Sabe aquele momento em que parece que sua cabeça vai explodir? Pois é, seu corpo está tentando te dizer algo. No plano espiritual, essa dor é um alerta claro. Você precisa parar, desacelerar, respirar fundo. Meditação, exercícios de respiração e momentos de silêncio podem ser a chave para aliviar essa pressão. Quando você ignora esses sinais, o corpo insiste, porque ele sabe que se você não der um tempo, as consequências serão ainda maiores. E o pescoço? Ele guarda segredos fascinantes. A dor nessa região muitas vezes está ligada à resistência em aceitar novas perspectivas, à rigidez de quem se recusa a flexibilizar ideias ou a perdoar. O pescoço, esse elo entre a cabeça e o corpo, é onde acumulamos ressentimentos e frustrações. Se você sente desconforto ali, pode ser a hora de trabalhar o perdão, tanto em relação aos outros quanto a si mesmo. Soltar essas emoções pode ser libertador de um jeito que você nem imagina. E os ombros? Quem nunca ouviu a expressão carregar o mundo nas costas? Pois ela existe por um motivo. Dores nessa região costumam estar ligadas ao excesso de responsabilidades, à sensação de que você está carregando mais do que deveria. Se essa dor é constante, talvez seja a hora de repensar suas prioridades. Você está assumindo tarefas demais? Está se sobrecarregando por não saber dizer não ou por não delegar? Massagens e relaxamento ajudam, mas o verdadeiro alívio vem quando você aprende a soltar esse peso emocional e se permite viver com mais leveza. Mas isso é só o começo. Cada desconforto é uma pista valiosa, e o que exploramos até aqui é apenas a superfície do que seu corpo pode revelar. Se você ficou curioso para entender como outras dores, como as nas mãos ou no peito, também refletem seu estado emocional, não vá embora ainda. Vamos adiante. Agora que já falamos sobre cabeça, pescoço e ombros, é hora de mergulhar em outras partes do corpo que guardam mensagens poderosas. As mãos, por exemplo, têm um simbolismo profundo.
Elas são extensões do coração, usadas para dar e receber amor, carinho, apoio. Quando sentimos dores nelas, pode ser um sinal de que estamos com dificuldade em nos abrir para essas trocas. Talvez você esteja se protegendo demais, erguendo muros para não se machucar. Essa dor pode ser um lembrete de que é hora de praticar a gratidão, de se permitir ser vulnerável, de aceitar o amor e a ajuda de quem está ao seu redor. Além disso, as mãos também refletem como lidamos com as pequenas coisas do dia a dia. Afinal, usamos elas para quase tudo. Se há um bloqueio ali, pode ser que você esteja resistindo a viver plenamente, a tocar a vida com mais entrega. E isso é só o começo do que ainda vamos descobrir. Transformações da vida com mais leveza e sabedoria. E o que dizer dos pés? Eles são a base que nos sustenta, o ponto de contato com a terra, o símbolo da nossa jornada. Quando sentimos dores nos pés, é como se o corpo estivesse nos lembrando que estamos resistindo a caminhar, a seguir em frente, ou até mesmo a nos conectar com o presente. Essa dor pode surgir quando nos sentimos perdidos, sem rumo, ou quando carregamos o peso de decisões não tomadas. Os pés também refletem nossa relação com a realidade, se estamos pisando firme ou se hesitamos em avançar. O convite aqui é simples, mas profundo. Permita-se estar onde está com confiança. Práticas como caminhadas conscientes, reflexologia ou até mesmo o simples ato de andar descalço na grama podem ajudar a restabelecer essa conexão. Quando você se reconecta com o chão, com o aqui e agora, a dor nos pés começa a ceder, porque o corpo entende que você está pronto para seguir adiante, um passo de cada vez. Mas não podemos esquecer das dores nos ombros, que carregam um simbolismo poderoso. Os ombros são feitos para suportar peso, mas quando a dor aparece, pode ser um sinal de que você está sobrecarregado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Quantas vezes assumimos responsabilidades que não são nossas? Quantas vezes carregamos o fardo de culpas, expectativas alheias ou até mesmo a necessidade de controlar tudo ao nosso redor? Essa dor é um lembrete de que é preciso soltar, delegar e confiar. Trabalhar a aceitação de que nem tudo depende de você e praticar o desapego pode aliviar não só os ombros, mas também a mente. Alongamentos, massagens e até mesmo terapias que trabalhem a liberação de tensões acumuladas são caminhos eficazes para restaurar o equilíbrio. Por fim, as dores na cabeça merecem uma atenção especial. A cabeça é o centro do pensamento, da razão e da tomada de decisões. Quando sentimos dores nessa região, pode ser um sinal de que estamos sobrecarregando a mente com preocupações excessivas, dúvidas ou até mesmo a necessidade de ter todas as respostas. Muitas vezes, essa dor surge quando nos perdemos em pensamentos circulares, quando resistimos a aceitar o que não podemos mudar ou quando nos cobramos demais. O corpo, nesse caso, está pedindo por pausa, por clareza e por um momento de silêncio. Práticas como a meditação, a respiração consciente ou até mesmo um simples descanso podem ser transformadoras. Afinal, a cabeça precisa de espaço para respirar, assim como o coração precisa de liberdade para sentir. Cada dor que sentimos é uma mensagem, um convite para olhar mais fundo e entender o que nosso corpo e nossa alma estão tentando nos dizer. Não ignore esses sinais. Escute-os, acolha-os e permita-se transformar a dor em aprendizado, porque, no fim das contas, a cura começa quando nos permitimos ouvir as transformações que a vida nos oferece. E quando falamos em movimento, não há parte do corpo que carregue mais simbolismo do que os pés, nossa conexão mais íntima com a terra, com o chão que nos sustenta, com cada passo que damos rumo ao desconhecido. Eles não apenas nos levam adiante, eles nos contam histórias. Histórias de onde estivemos, do que carregamos, do quanto nos permitimos avançar ou do quanto nos prendemos ao passado. Dores nos pés podem ser muito mais do que um incômodo físico. Elas podem ser um sussurro da alma, um convite para olhar para baixo e perceber: onde estou pisando? Estou realmente presente neste caminho? Ou estou apenas seguindo em piloto automático, sem enraizar, sem sentir, sem me permitir estar aqui agora? Quando os pés doem, muitas vezes é porque estamos resistindo ao solo, seja por medo de seguir em frente, por insegurança sobre o próximo passo, ou até mesmo por uma desconexão profunda com nossa própria essência. E é justamente essa desconexão que precisamos investigar, porque o corpo não mente. Ele é o espelho mais fiel do que carregamos dentro de nós. Quando ignoramos suas mensagens, elas não desaparecem, apenas se transformam em sintomas mais intensos, em alertas que não podem mais ser silenciados. Mas quando escolhemos ouvir, quando nos permitimos decifrar o que cada desconforto quer nos dizer, abrimos portas para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Imagine por um instante, e se cada dor fosse uma pergunta? E se, em vez de fugir dela, você se aproximasse com curiosidade e coragem? O que você está tentando me mostrar? Essa simples pergunta pode mudar tudo, porque o corpo não nos ataca, ele nos guia. Ele nos lembra que somos seres inteiros, onde o físico, o emocional e o espiritual dançam juntos, em uma coreografia que só faz sentido quando observamos com atenção.
E aqui está a verdade que poucos falam: a cura não é um destino, é um caminho. Um caminho que exige paciência, autocompaixão e, acima de tudo, disposição para se reconectar. Não se trata de eliminar a dor de uma vez por todas, mas de entender seu propósito, de permitir que ela seja um farol, iluminando partes de nós que talvez tenham ficado esquecidas no escuro. Quando desenvolvemos a consciência corporal, começamos a perceber padrões. O estresse que aperta os ombros, a ansiedade que aperta o peito, a insegurança que faz os pés pesarem. Tudo está conectado, e ao reconhecer essas ligações, ganhamos o poder de transformá-las. Não com remédios rápidos ou soluções superficiais, mas com um mergulho honesto em direção ao que realmente precisa ser visto, sentido e curado. A jornada espiritual é assim, um convite constante para voltar para casa, para dentro de si. E o corpo é o primeiro território dessa reconexão. Quando você aprende a escutá-lo, descobre que ele não é apenas um veículo, mas um aliado. Um companheiro que guarda memórias, emoções e até mesmo respostas para perguntas que você nem sabia que tinha. Então, se hoje você sente dores, desconfortos ou até mesmo uma inquietação sem nome, não as trate como inimigas. Veja-as como mensageiras, como sinais de que algo dentro de você está pronto para ser acolhido, compreendido e transformado. Porque a verdadeira cura começa quando paramos de lutar contra nós mesmos e passamos a nos escutar com a mesma ternura com que escutaríamos alguém que amamos. E lembre-se, esse processo não precisa ser solitário. Compartilhe suas descobertas, suas dúvidas, suas pequenas vitórias. Porque quando nos abrimos para essa troca, percebemos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Cada passo dado com consciência nos aproxima não só de um corpo mais leve, mas de uma vida mais plena, mais autêntica e, acima de tudo, mais nossa. Então me conta o que o seu corpo tem tentado te dizer, que mensagem você já conseguiu decifrar. Deixa aqui nos comentários, porque eu adoraria saber como essa jornada está se desenrolando para você. E se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples mensagem pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda. E não vá embora ainda. Logo ali na tela tem mais um vídeo te esperando, com insights poderosos para continuar essa jornada de autoconhecimento e cura. Clica, se permita mergulhar mais fundo e vamos juntos nessa caminhada, porque a vida é feita de passos e cada um deles merece ser vivido com presença, propósito e amor.